Olá, meu irmão, minha irmã. Um dos assuntos muito discutidos, mais discutidos entre as pessoas que nos procuram saber à luz da doutrina espírita como explicar esses conflitos entre pais e filhos. Ora, os filhos não deveriam ser aquele que amar, deveria amar o pai não deveria ser aquele que amar o filho, e, no entanto, nós vemos o contrário. Por que isso acontece? Então, sempre vamos explicar, considerando de que nós não estamos na experiência apenas nesse momento, na experiência do corpo físico. Já tivemos outras oportunidades, logo temos um passado, temos uma história. E, consequentemente, temos reflexos dessa história do passado e hoje estamos tentando corrigir e, quem sabe, também preparando para no futuro nós termos os reflexos, bons ou maus, dependendo de como nos conduzamos. E por isso nós vemos filhos que investem contra pais, filhos que são diferentes totalmente no que diz respeito à educação, à orientação. Vemos famílias de pessoas educadas, bem orientadas, centradas, com filhos um tanto estultos que contrariam tudo aquilo ali. E vemos o contrário, famílias desequilibradas e tudo, com algum filho que se comporta com um certo equilíbrio, mostrando exatamente essa diferença e a evolução que aquele espírito já realizou. Por isso que nós buscamos sempre nos benfeitores espirituais a orientação, tendo em vista que não podemos, jamais compreenderemos esses aparentes paradoxos se nós não tivermos realmente o conhecimento a respeito do passado, do presente e do que poderá acontecer no futuro. E aqui nós estamos com um livro que é Chico Xavier Pede Licença, uma obra com a participação de Jorge Herculano Pires, embora que agora nós vamos falar só de uma mensagem que Emmanuel transmitiu, nessa obra que é uma obra maravilhosa, que foi divulgada pelo Grupo Espírita Emmanuel, Sociedade Civil Editora. Então, o que diz Emmanuel aqui na lição número 15? Pais e filhos em conflitos. Ele diz: pais e filhos em conflito, é possível contes com eles na equipe familiar. Sofres por vê-los em contradição com as tuas ideias ou enlaçando experiências inquietantes e negativas. Entretanto, é imperioso te ilumine de paz e compreensão a fim de entendê-los. Dá-lhes a palavra emoldurada de paciência e de amor para que tua voz se faça ouvida. Abençoa-os ainda, mesmo quando te não aceitem o modo de pensar e de ser. É muito importante. Para, Emmanuel, aqui nesse trecho, nesse primeiro parágrafo, nós fazemos questão de comentar um pouquinho. Como é interessante. Ele fala nesses conflitos que existem e tudo. Mas o que é importante, ele nos fala de nós darmos a palavra emoldurada de paciência e de amor, mesmo nessa situação. É moldurada de paciência e de amor, para que a voz seja ouvida. Porque falar os gritos, dizer impropérios, muitas vezes não resolve, apenas desperta uma certa antipatia e, quem sabe, gera conflito maior. Então é ter paciência, fazer a nossa parte e, mesmo quando eles não aceitem, abençoemos, abençoemos. Porque Emmanuel, em outras oportunidades, falou de que quando o filho realmente é rebelde e não segue, não ouve as orientações importantes dos pais, a vida é um bom professor também e vai ensiná-lo de outra forma. Então, por isso, nós não devemos ter pressa. E continua Emmanuel, ele dizendo aqui no final, né? Lá na mensagem já ele diz assim, apesar de todos esses conflitos que ele nos ensina e orienta, se trazes contigo esse ou aquele filho em conflito, ou se te encontras à frente de pais difíceis, nunca te irrites nem condenes. Ama-os, quais se mostram, e ora por eles, louvando-lhes a presença e respeitando-lhes as decisões, na certeza de que Deus, cuja infinita bondade tem zelado por nós, cuidará também deles, e de que nem eles nem nós fomos criados para cativeiro afetivo, mas sim para sermos responsáveis e livres, de modo a trabalharmos conscientemente no aprimoramento da vida ante a sublimação do amor imortal. Como é interessante, muito importante essa mensagem, que nós não lemos a mensagem completa, nós lemos apenas 2 trechos para nos situar, tendo em vista o nosso tempo, de apenas 5, 6 minutos, nós não dispomos de muito tempo. Mas é muito importante nós analisarmos aqui a orientação que ele dá, né? Que ele diz de que nem eles nem nós fomos criados para o cativeiro afetivo. Nós não podemos prender, escravizar, querer que sejam iguais a nós. Agora podemos orientar, mas sempre conforme naquela passagem anterior nós falamos. A voz é moldurada sempre na paciência e no amor, para que realmente sejamos ouvidos.
Porque tem pais que já partem para a agressão, já partem para aquele de autoridade, e muitos confundem a autoridade com aquela agressão, com aquela forma de bater, que sabe, ou com palavras que ferem, e dessa maneira não adianta. Então é essa a mensagem que nós trazemos para refletir, tendo em vista que todos nós ou temos no nosso grupo familiar, ou vemos em outros grupos experiências que muitos nos admiram. Essas experiências muito nos causam admiração. Então nós temos essa resposta. Temos um passado e trazemos o reflexo desse passado para o presente, que nem sempre são coisas boas, mas nem, o importante é que Deus nos coloca nessa oportunidade para harmonizarmos, para nos entendermos. Na convivência junto ali, nós aprendemos a respeitar um ao outro, a depender um do outro, a sentir gratidão e, a princípio, começar com aqueles laços de simpatia, que vai se tornar um dia os laços inquebrantáveis do amor. Então é isso aí, meus irmãos, minhas irmãs, que nós deixamos para a reflexão. Muita paz e proveitosas reflexões.